Agora a gente passa a palavra para Frederico Machado, que é crítico literário e professor da Facho, que eu não lembro a sigla, mas vou pedir para Eita. A Fred dizer a sigla. E também separei duas perguntas e lá vai a primeira. Bom, Fred, como é a exposição como é a exposição da literatura proveniente de autores negros nas escolas e universidades? Bom, boa noite, gente. Boa noite. Obrigado por ter proporcionado esse encontro. Conheci a Jassurama, encontrar algumas vezes com vocês, mas não conhecia a Cláudia, não conhecia o Ricardo, então, prazer conhecer vocês. A faixa é Faculdade de Ciências Humanas de Olinda. Bom, é um pouco complicado, né, sem contextualizar essa discussão sobre literatura, a gente falar sobre esse acesso dessas obras, desses autores ao ambiente acadêmico universitário. É interessante, na fala também de Cláudia, um pouco também na fala de Surama e de Ricardo, que a gente percebe que existe, na verdade, uma grande resistência à cultura produzida por pessoas pretas, e aí é interessante até falar um pouco sobre de onde vem essa resistência, porque a literatura e a cultura produzida pelos pretos, ela geralmente uma literatura, uma cultura de resistência. Veja como tem duas resistências aí nesse foco, ou seja, não existe nenhum tipo de possibilidade de falar sobre a condição dos pretos no Brasil que não seja falando da situação de retirada de privilégios de alguém. Então, eu tenho, para falar, por exemplo, de problemas de violência numa favela, se eu exponho a violência, eu exponho a sociedade e, evidentemente, para acabar com esse problema, vamos imaginar que coloco isso num romance, num conto, para acabar com o problema, a raiz do problema é justamente a desigualdade. E aí se criou, na verdade, um ponto muito difícil de entender no Brasil, porque a gente tem, na verdade, uma mitologia, por assim dizer, de uma democracia racial, né, o mito da democracia racial, que você diz, olha, o Brasil, na verdade, diferentemente de Estados Unidos, diferentemente de outros países que sofreram com o regime da escravidão, o Brasil é um país cuja convivência entre raças é pacífica. Isso se criou quase, para você ter ideia, né? O nosso hino da República, ele é produzido 2 anos depois da abolição da escravatura, e já falava nesse hino que aqui no Brasil nem parecia que houve escravidão. Então, desde a abolição, se criou, na verdade, um sentimento coletivo de que somos todos iguais. Só que, evidentemente, a vida mostra que não somos iguais. Então, quando você faz uma literatura, uma produção cultural, que você expõe essa chaga, existe aí uma contra-resistência de aceitar essa literatura, porque é a literatura que vai falar de dor, a literatura que vai falar de desigualdade, quando você tem um imaginário popular em que você meio que diz, olha, nós somos iguais, todo mundo tem mérito, tem como chegar lá. Então, quando alguém fala, por exemplo, da dor de uma mãe, preta, favelada, né, não vitimizada no sentido de já estar se colocando como vítima, mas de fato uma vítima da sociedade nesse aspecto, e você pega, eu tenho um conto que eu gosto muito de Conceição Evaristo, um conto chama Maria, e nesse conto é a trajetória de uma mãe, que é uma pessoa que trabalha como empregada numa casa de pessoas ricas, e essa mãe cujos filhos são todos de pais diferentes, mas encontra o pai do primeiro filho. Ele é assaltante. Ela não vê, na verdade, essa profissão do assaltante como sendo uma profissão terrível, absurda. Não, é o que ele faz para sobreviver, porque é o que a sociedade pôde trazer para ele, né? O lugar que ele pôde ocupar. Então, quando você pega esse tipo de literatura, as pessoas veem com maus olhos, porque não se percebe, na verdade. Eu vou pegar um exemplo mainstream aí, um exemplo maior, como A Cidade de Deus. Quando você pega um filme como esse, a percepção, às vezes, que a gente tem, eu acho que fez tanto sucesso pelo fetiche da violência, mas por trás da raiz do filme existe, na verdade, uma construção de mostrar, olha, essa comunidade que foi criada aqui, e o filme deixa muito claro isso, né, a comunidade colocada pelo Estado, o Estado designa aquelas pessoas para irem para aquele local, então esse local aqui só produz coisas terríveis. Não vai sair nada de positivo daqui, desse lugar que vocês colocaram as pessoas
no canto, né? De fato, na periferia, no sentido aí de periferia de estar realmente à margem, né? Então, os marginais, no sentido de estarem às margens. Então, quando você pega esse tipo de produção cultural, existe uma barreira. Porque eu não tenho um preconceito racial no Brasil, não existe isso. Então, por que eu vou dar espaço para essas pessoas falarem de coisas que, na verdade, não existem? Então, se criou, na verdade, desde sempre, um mito de uma democracia racial e também de que uma literatura que faça uma resistência, uma exposição dessa desigualdade é a literatura que é uma literatura de mimimi, é a literatura que, na verdade, ela é de reclamação, quando a gente não precisaria reclamar no Brasil, porque todos somos iguais. Então você tem, por exemplo, esse mesmo discurso na resistência das pessoas em relação às cotas, né? Então, quando se fala de cotas no Brasil, não se fala de cotas no sentido de... Quando se critica cotas, não se fala, na verdade, de outra coisa que não. Não, todo mundo pode fazer. Se a pessoa realmente fosse inteligente, ela conseguiria passar no vestibular, passaria no Enem muito tranquilamente. Então, quer dizer que todo preto é burro? É isso que você está querendo dizer? Ou seja, na verdade, o que não se percebe isso é uma política de reparação. Né? O que Ricardo colocou em relação à posição das pessoas, que eu tenho um público pela manhã, em certos cursos, eu tenho um público totalmente diverso em certos cursos à noite. Então, eu fui estudante de faculdade noturna e sei como é que é. As pessoas trabalham o dia inteiro e no finalzinho do dia vai para a faculdade. Então, você tem, na verdade, esse mito que foi criado, acaba aqui. Para você ter uma ideia, a gente tem uma obra importantíssima, que é o romance Úrsula. Ele foi publicado em 1859, de uma escritora preta, Maria Firmina dos Reis, e você tem uma autora que só vai ser redescoberta em 1975. Ela publicou essa obra lá atrás e passou o quê? Mais de 100 anos sem ser publicada ou reeditada. Não é que o romance seja excelente, não é isso. Do ponto de vista estético não é tão bom, mas tem muita coisa pior, por assim dizer, que perdurou, que ficou. Então, por que essa produção que expõe a questão da escravidão como algo negativo, naquele ambiente ainda de escravidão, produzido por uma mulher negra ou mulher preta, por que essa literatura ela não foi resgatada, só foi resgatada o quê? 45 anos atrás. Então, você tem, na verdade, uma espécie de produção em que, se o preto reclama, é negativo. Então, você tem uma trajetória de poucos autores pretos que reclamaram um pouco, por assim dizer, e que sobreviveram. Mas aqueles que, de fato, expuseram a situação, você não tem esse espaço. E lembra esse espaço assim, publicação, editoração, publicidade desses livros. Então você, na verdade, não tem apenas a situação da pessoa já não ter condição de produzir literatura, mas também quem produzia não tinha espaço nas editoras. Então você tem um ambiente editorial no Brasil praticamente de pessoas velhas e brancas, né? Homens velhos e brancos. Você pega a Academia Brasileira de Letras, são homens velhos e brancos. A gente tem exceções, mas são realmente exceções que só confirmam a regra que a gente tem justamente essa política, apesar de a gente ter uma Academia Brasileira de Letras fundada por Machado de Assis, que era homem, preto, descendente de escravos, mas que você tem aí uma situação meio que... A literatura dele é tão complexa que as pessoas não entendiam, na verdade, que ele estava fazendo uma grande crítica à sociedade. Eu acho que tem um pouco disso também. Então, mas se você pensar, por exemplo, até mesmo a iconografia que a gente tem de Machado é uma pessoa, um mulato claro. Ninguém reconhece Machado de Assis como um preto retinto que ele era, né? Eu lembro que quando abriu aquele Museu da Língua em São Paulo, né, até pegou fogo recentemente, acho que até acabou a reconstrução. Eu fui visitar a exposição de Machado de Assis e eu vi o choque das pessoas, porque na frente da exposição sobre ele, nesse museu, havia uma foto dele que até então era um pouco desconhecida, que é ele, bem velho, já perto da morte, mas com uma imagem de homem preto, retinto, escuro, como ele era. Então você tem geralmente as fotos de Machado de Assis dos livros didáticos em sépia, já para esconder um pouco essa tonalidade da pele dele. E acaba que isso passa no imaginário das pessoas que o Machado de Assis não era preto, né? Então, essa questão acaba que cria um círculo vicioso. Eu não tenho espaço de publicação por ser uma literatura de resistência, uma cultura de resistência.
as gerações não recebem essa informação de que existem autores que não existem mesmo. As pessoas acham que não existe literatura produzida por pessoas pretas no Brasil, são minorias, mas não são minorias. É justamente porque você não tem esses espaços de grande circulação, principalmente na universidade, quando você estuda, na verdade, esses clássicos consagrados. Né? Então você tem um problema aí muito sério, que está sendo resolvido ou sendo reparado muito lentamente. Muito lentamente. Então a gente tem aí, sei lá, 20, 30 anos que você tem algumas disciplinas com literatura africana nos cursos de letras. Isso é uma coisa muito recente. Né? Você imaginar que a gente estuda literatura clássica, por assim dizer, né? Literatura branca, há 2000 anos. Mas a literatura produzida por pessoas pretas é uma coisa muito recente aqui no Brasil, que a gente tem a população amplamente negra, né? Preta. É isso.